todos. Amém, glória a Deus. Boa noite agora, né? Eu sou o Misael. Deixa eu botar o cronômetro aqui. Eu sou casado com a Vanessa, pai do Estevão, né? Indo para 6 meses. E nós estamos vivendo uma série baseada no livro 40 Dias de Amor. E o André, no primeiro dia, né, da série que a gente viveu, ele falou sobre o primeiro princípio: dê valor máximo aos relacionamentos. E hoje eu vou estar falando sobre o segundo princípio: ame como Jesus ama você. Ame como Jesus ama você. Então eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em João capítulo 13, versículo 34. É um texto bem conhecido de todos nós. João capítulo 13, versículo 34. Confesso que várias coisas Deus falou comigo ao ler estes capítulos, né, o princípio 2 do livro. E eu vou trazer várias citações aqui também do livro, em que eu destaquei ali. E vai ser muito especial essa noite aqui. Creio que Deus tem algo profundo a falar ao teu coração, mas não só para você reter conhecimento. Deus hoje ele vai te desafiar a colocar em prática aquilo que Deus vai falar contigo. João capítulo 13, versículo 34 diz: um novo mandamento dou a vocês. Amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Deus, muito obrigado, Pai, por esse tempo, Deus. Obrigado, Deus, por esse privilégio, Pai, que o Senhor me deu de ler estes princípios, Pai, e poder ter um encontro contigo e mais uma vez, Pai, ser ministrado pela Tua palavra, Pai. Eu quero crescer em amor, eu quero crescer no relacionamento contigo, eu quero crescer no relacionamento com meus irmãos. Eu quero te pedir, Deus, para que o Senhor manifeste em mim diariamente, Deus, o Teu amor, e que hoje, Pai, o Senhor também manifeste mais uma vez o amor neste lugar, no coração de cada jovem aqui, Deus. Tua palavra, ela é viva, Tua palavra, ela é eficaz, Tua palavra é suficiente para destruir muros, para quebrar conceitos, para nos levar ao arrependimento. Pai, é Teu Espírito, Deus, quem convence, Pai. E nós pedimos que Teu Espírito, Pai, possa abrir os nossos olhos agora e que a gente, Pai, receba do Senhor, Deus, algo, Pai, da Tua parte, Pai, que possa mudar as nossas vidas e nos levar a amar o Senhor, Pai, de todo o nosso coração, mas também a amar os nossos irmãos como o Senhor nos amou. Em nome de Jesus. Amém. Quem aqui, hoje, agora, está assim com aquela vontade de comer um doce? Primeiro que chegar aqui, vai ganhar um doce. Tava fácil. Só ela estava com vontade de comer um doce? Quem mais? Tem mais 2 aqui. Tá, os guris vão dar para Alice? Aqui, ó. Glória a Deus, mano, pela vida dos meninos ali também. É isso aí, gente. Eu ia dar para alguém que quisesse repartir um doce. Vou dar para os guris ali então, pode ser, gente? Amém. É para comer e repartir, tá? Não é para comer sozinho, né? Glória a Deus.
Deus nos criou com vontades, com desejos, com sentimentos. Deus, ele nos cria, né, para os relacionamentos. Ele nos cria para um relacionamento primeiramente com Deus, né? Mas também nos cria para um relacionamento com pessoas. Por isso que é muito ruim, né, andar sozinho. Por isso que a gente adoece caminhando sozinho. Porém, o homem, né, na história ali, em Gênesis, ele quebra este princípio, ele quebra o relacionamento com Deus por meio da desobediência. E aí Deus, então, ele tem uma iniciativa, né, de enviar Jesus Cristo, né, para morrer por nós, para nos perdoar, para nos aceitar, né, para nos salvar, para nos justificar. E ele restaura, então, a nossa relação com Deus. E hoje, por causa de Jesus Cristo, nós temos acesso direto ao Pai. Nós somos justificados, nós somos salvos pelo seu precioso sangue. Então ele, Jesus Cristo, né, nos amou. Ele sofreu, ele morreu, ele venceu o pecado, ele venceu a morte. Ele ressuscitou ao terceiro dia, para que o nosso relacionamento com Deus ele pudesse ser restaurado. Amar como Jesus ama significa amar nesse padrão de entrega, de sacrifício, de perdão, de aceitação e de renúncia. É nesse padrão que Jesus nos convida também, então, a amar os outros, a amar o próximo. Em João 13:34, onde você abriu, fala: amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Mas o que é amar, né, o outro como ele amou? Parece algo muito distante, por vezes subjetivo, assim, né? Mas ele é algo prático também, né? E hoje eu quero falar algo que vai nos aproximar um pouco, assim, coisas do nosso dia a dia, em que vai nos ajudar, né, a amar o outro como Deus nos amou. E o primeiro ponto é que amar uns aos outros como eu os amei significa amar confiando no poder de Deus. Se eu quero amar como Jesus me amou, eu preciso então, primeiramente, confiar no poder de Deus, que somente Ele pode nos dar. Nós não temos a capacidade, nós não somos capazes de amar ou de demonstrar esse amor sincero e genuíno, que pode transformar o dia, que pode transformar o coração de uma pessoa, que pode transformar o comportamento dela, que pode transformar a forma dela de pensar. Nós não somos capazes de produzir isso. Quem faz é Deus, só Ele. Nós não conseguimos amar o outro na mesma medida que o próprio Cristo, no mesmo padrão, pelo nosso próprio esforço. Porque o nosso coração, ele é egoísta, né? O nosso coração é mau, desculpa, né, te dizer isso, mas perguntar para a mãe normalmente nos vê como os santos, assim, né? Quando ela se depara com o nosso pecado, às vezes que a gente confessa, né? Ela vê que ele reconhece ali que tem um pecador ali, tem um monstrinho dentro de nós, né? Nosso coração ele é mau. Nosso coração ele tem segundas intenções. Por isso que nós não conseguimos amar com uma sinceridade, com um amor genuíno. Para amar como Jesus, amar incondicionalmente, né? Como Jesus nos amou, nós precisamos do poder de Deus, do amor de Deus, que atua e flui através de nós. Por isso, mesmo que a gente faça o melhor que puder, essa é uma citação do livro, faça mais do que poderíamos fazer.
isso não é suficiente para fazer com que a outra pessoa se sinta amada ou que nós, de alguma forma, consigamos demonstrar amor pelo outro. Nós não temos essa capacidade de agir com esse tipo de amor. Nós precisamos reconhecer, que nós não somos capazes de amar como Jesus. Devemos, então, render o nosso coração, entregar o nosso coração a Jesus, e declarar essa verdade, que nós confiamos no poder que somente Ele pode nos dar. Jesus não quer que você também se esforce ainda mais e faça o melhor possível. Ele quer que nós aprendamos a confiar nele. E isso é o cristianismo, é confiança em Deus, é confiança em Jesus. Reconhecer a nossa limitação e a falta de capacidade para amar, para que o Senhor nos capacite a crer e a pensar e a dizer e a fazer a coisa certa. Nós dependemos que o amor e o poder de Deus atuem em nós para amar no padrão de Cristo. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. A prática deste mandamento ali é capacitada por nossa confiança no poder de Deus, como Jesus também fazia. Então, repete, só para ficar gravado agora no seu coração. Para amar como Jesus, é necessário confiar no poder de Deus. Obrigado, gente. Me senti muito amado agora. Um outro ponto que o livro destaca é que amar como Jesus amou é negar a si mesmo. E isso significa que a nossa vontade precisa estar inteiramente alinhada com a vontade de Deus. Quando olhamos para a vida de Jesus, negar a si mesmo não é negar os seus sentimentos. Negar a si mesmo é não se curvar sempre diante desses sentimentos ou das suas vontades. Os nossos sentimentos, eles são importantes e Deus, ele se importa com a sua vontade, com os teus sentimentos. E eles estão conectados com a nossa fé e com os nossos relacionamentos. Os nossos sentimentos, as nossas vontades, os nossos desejos, eles sempre devem estar rendidos, submissos ao senhorio de Cristo. O que seria da nossa vida se fizéssemos aquilo que nós tivéssemos vontade, somente aquilo que nós temos vontade? Imagina um dia que você acorda, e pensa, que vontade, de ficar dormindo aqui em casa. Hoje eu não vou trabalhar. É bem possível que todos os outros dias você não trabalhe mais, você fique descansando em casa, Ou podemos pensar de outra forma. Se você sempre fizesse somente o que tem vontade, pouca coisa seria feita. Principalmente para aqueles, E aí sou eu que luta contra a preguiça. Bem pouca coisa seria feita. Os sentimentos, as vontades, elas não têm o direito de dar voto decisivo sobre o que você vai fazer ou como, você vai agir. Em Lucas 22:42 diz: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. O livro fala assim: há momentos em que nenhum pedaço de seu ser sente amor. Contudo, você age com amor mesmo assim. E os sentimentos tendem a seguir as ações. E eu quero contar uma história para vocês. Antes de eu servir e vir aqui para a igreja integralmente, eu tinha uma cafeteria. E teve um dia que eu estava
extremamente cansado, exausto fisicamente, e eu acho que até emocionalmente, sendo bem sincero e transparente com vocês. E depois já de ter fechado o café e organizado as coisas para ir para casa, um cliente amigo, né, nosso, que era frequente ali, ele bate na porta, a gente baixava meio o portão assim, ele bate, e aí faz assim, um cafezinho, né, queria um expressinho. E eu, naquele momento, pensei, né, cara, vou ter que fazer um café, tô cansado. Aí eu, naquele momento, sinceramente, eu não estava disposto a amar. Eu não sentia nenhum amor por aquela pessoa. A única coisa que eu sentia era cansaço, era indisposição, era vontade de tomar um banho, era vontade de me alimentar, era vontade de ir para minha casa, ficar com a minha família, dormir e descansar. Essa era a única vontade que eu tinha naquele momento. E creio que Deus, né, moveu o meu coração para abrir a porta para aquele meu amigo, cliente, e eu fui lá, abri. Mano, entra aí, vamos tomar um cafezinho aí. Ele entrou, a gente pôde tomar um café juntos, a gente fez um lanche juntos, mas além disso, né, que um cafezinho, 5 minutos está resolvido, né? Aí serviu um cafezinho, serviu um lanche, serviu uma sobremesa, e a gente foi conversando. E ali a gente pôde ministrar na vida dele sobre o amor, sobre a graça de Deus, o quanto Deus o amava, o quanto ele era importante para Deus. E eu conto essa história porque esse dia marcou muito a minha vida. Deus, ele me deu a graça ali, né, o privilégio de experimentar algo extraordinário, algo que eu não lembro de ter vivido antes. Eu pude ter ali, na conversa com ele, e ele abrindo o coração dele, os dilemas dele, a gente pôde ministrar, mas principalmente, né, a gente teve um encontro ali com Deus. O abrir mão da minha vontade, abriu espaço, né, para que a vontade de Deus fosse feita. O abrir mão da minha vontade abriu espaço para que a vontade de Deus ela fosse feita. Foi interessante porque no primeiro momento eu não sentia nenhum amor por aquela pessoa. Mas à medida que eu fui tendo ações de amor, fui conversando e servindo aquela pessoa, dando atenção para ela, falando do amor de Deus para ela, o amor de Deus ele foi se manifestando em mim, mas também se manifestando através de mim. O amor de Deus ele estava palpável naquele lugar. Há momentos em que nenhum pedaço, aquele era o meu momento, nenhum pedaço do seu ser vai sentir amor. Contudo, você age com amor mesmo assim. Apesar dos sentimentos serem importantes, a ordem de Jesus não é sintam amor uns pelos outros. A ordem é ajam com amor. A ordem de Jesus não é sintam amor uns pelos outros. A ordem de Jesus é ajam com amor. Os sentimentos, a fé, os relacionamentos, eles estão conectados. Por isso que em Mateus capítulo 5, 23 e 24 fala: portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que o seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Sabe o que isso significa? Que se você ama a Deus, você prioriza o seu irmão. Se você ama a Deus, você prioriza o seu irmão.
Primeiro você precisa se reconciliar com Ele e depois apresentar a sua oferta a Deus. Ou seja, o propósito dos sentimentos é que sejam instrutivos e não destrutivos. A vontade de Deus, ela promove vida. Ela é boa, ela é perfeita e agradável. A vontade do homem promove destruição a si mesmo e aos outros. Se naquele momento eu tivesse escolhido viver para minha vontade, eu teria de fazer o mínimo, que era ir para casa e dormir. E aquela pessoa não teria recebido naquele momento a vida e o amor de Deus. A vontade de Deus promove vida, a vontade do homem promove destruição a si mesmo e ao outro. Ame como eu os amei, ame confiando no poder de Deus, ame negando a si mesmo, ame fazendo escolhas que demonstram o amor. Você pode repetir assim comigo? Para amar como Jesus, é necessário confiar no poder de Deus. Para amar como Jesus, é necessário negar a si mesmo. Para amar como Jesus, é necessário fazer escolhas que demonstram o amor. Para amar como Jesus, obrigado, gente. Para amar como Jesus amou você, precisa fazer escolhas que demonstram esse amor. E a primeira escolha que você precisa fazer, que demonstra amor a Deus e ao outro, é escolher ter comunhão. Por isso que para amar como Jesus amou, nós devemos escolher ter comunhão com Ele e com os outros. Sabe o que precisa fazer? E desculpa, mas agora eu vou para uma parte mais prática. Você precisa encontrar alguém que esteja tentando seguir Jesus, que quer ter a sua vida mudada, alguém com quem você gostaria de caminhar. Senta com essa pessoa, ouve, o seu coração, ouve as suas dúvidas, seus dilemas, uma alegria também que ela está vivendo, uma conquista que ela está celebrando, e aí você estará em comunhão. É isso que você precisa fazer para estar em comunhão. Senta à mesa com pessoas. Sabe qual é o melhor ambiente para você estar em comunhão hoje? É as células. Olha aí, a comunhão, nossa, é boa demais, gente. A galera leva uma comida, mas a comida não está na comunhão. Às vezes falta comida e a gente celebra igual. É maravilhoso estar em comunhão. É maravilhoso andar juntos. É muito bom. Se você quer amar como Jesus, faça parte de uma célula. Não fique vindo só ao prédio aqui aos domingos, que é muito bom também. Mas na célula a gente tem vínculos profundos, a gente cria amizade profunda, a gente conhece histórias. Deus responde às nossas orações. É maravilhoso estar em comunhão, faça parte de uma célula, ande com pessoas, ouve o coração delas. Abra o teu coração, orem juntos. Celebrem as conquistas uns dos outros. O namoro, a formatura, a aprovação no vestibular, filhos, casamentos. Glória a Deus, tanta coisa para a gente poder celebrar junto e viver junto. Dentro de uma cela, estejam em comunhão. Em 1 João, capítulo 1, 7, fala assim: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus
O seu Filho nos purifica de todo pecado. Para amar como Jesus, nós devemos escolher ter comunhão. Pode repetir? Para amar como Jesus, devemos escolher ter comunhão. A segunda escolha que devemos fazer, que demonstra amor, é a escolha de perdoar. Abre a tua Bíblia aí, porque vai ser importante você ler esse texto, Efésios 4, 32. Efésios 4, 32. A escolha de perdoar. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. Muitas pessoas, elas não conseguem perdoar porque acham que perdoar significa esquecer. Que perdoar significa fingir que nada aconteceu. Que perdoar significa confiar novamente naquela pessoa. Porém, perdoar significa que você abre mão da amargura e do desejo de vingança. A palavra de Deus fala que quando nós estivermos orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoem, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. A falta de perdão, ela é tão miserável que ela afeta também o nosso relacionamento com Deus. Por vezes nos perguntamos, por que eu não estou ouvindo a voz de Deus? Por que o meu relacionamento com Deus não está o mesmo como era antes? Pode ser que você esteja guardando algum rancor, alguma ofensa. Você esteja faltando perdão na sua vida. A falta de perdão afeta também o nosso relacionamento com Deus. A falta de perdão em nossas vidas, ela revela a falta de compreensão, meus irmãos, do perdão de Deus para nossas vidas. Porque se Deus perdoou os meus pecados, como que eu não vou perdoar o pecado do meu irmão? Você pode repetir: para amar como Jesus, devemos escolher o perdão. Para amar como Jesus, devemos escolher o perdão. A terceira escolha que nós precisamos fazer, que demonstra o amor, é a escolha de aceitar. Em Romanos 15, 7 fala: portanto, aceitem uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês deem glória a Deus. A gente até tem uma ideia, ou um pensamento, por vezes, de que os relacionamentos, eles são fundamentados em semelhanças, porém os relacionamentos, na verdade, eles são baseados na aceitação. Normalmente nós procuramos pessoas para caminhar com a gente que já são parecidas com a gente. Porque achamos que a unidade do corpo, a unidade na amizade, ela está na semelhança, está em sermos iguais, parecidos. Porém, os relacionamentos mais fortes, com frequência, ocorrem com aqueles que são mais diferentes. Eu tenho um amigão aqui que é sanguíneo. Eu sou casado com uma sanguínea. Os relacionamentos mais fortes ocorrem com aqueles que são mais diferentes. Com aqueles que aprenderam a aceitar as suas diferenças, em vez de exigir que os outros se tornem parecidos com eles. Pessoas que buscam andar com aqueles que são semelhantes, que são iguais, que são parecidos, às vezes até o estilinho de roupa, né, é igual. Aqueles que pensam da mesma maneira, e aqueles que têm
a mesma ideologia de vida, por vezes, aqueles que têm o mesmo estilo de vida, são pessoas que normalmente buscam e vivem na zona de conforto e por isso nunca crescem. Anda com os iguais, os mesmos dilemas, os mesmos problemas. É ansioso andando com ansioso, é depressivo andando com depressivo, é viciado em pornografia andando com viciado. Não consegue caminhar com alguém que venceu essa área, porque aquela zona de conforto está maravilhosa e aí por isso não cresce. As diferenças, quando aceitas, elas forjam o nosso caráter e fortalecem a unidade. As diferenças, quando aceitas, elas forjam o nosso caráter e fortalecem a nossa unidade. Você pode repetir? Para amar como Jesus, devemos aceitar as diferenças. A quarta escolha que precisamos fazer, que demonstra amor, é a escolha do sacrificar. Em 1 João 3,16 diz: desta forma conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por mim e por você, deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. A nossa vida pelos nossos irmãos. O verdadeiro amor, ele faz sacrifícios. É onde nós precisamos abrir mão do nosso jeito e buscar o bem da outra pessoa. E eu nem quero falar agora de grandes sacrifícios, porque vai ficar muito distante de nós, mas de coisas do dia a dia. E aí a gente pode ir ali para 1 Coríntios capítulo 13, que fala que o amor, ele é paciente. O amor é paciente. Por isso que, se quisermos amar como Jesus ama, nós devemos escolher a paciência. Um exemplo da falta de paciência nos relacionamentos, ali o livro traz alguns exemplos, mas eu quero trazer outros. É a dificuldade de ouvir conselhos e rejeitar conselhos de pessoas mais experientes que vocês. Você rejeita os conselhos de pessoas mais experientes que vocês. Preguiça de ouvir pessoas mais experientes que estão uma camada à frente de você. Um outro exemplo é desistência, por vezes, de amizades, ou de um namoro, de um noivado e até de casamento. Quando aparece a primeira dificuldade. Na primeira dificuldade, a pessoa desiste do relacionamento, não serve mais. Mas o amor, ele é paciente. Se quisermos amar como Jesus, nós devemos também ser bondosos, porque o amor, ele é bondoso. E ser bondoso significa servir pessoas. Como eu posso dizer que eu sou bom, que eu tenho um coração bondoso, se eu não sirvo nem a minha família na minha casa, meus pais, meus colegas na faculdade, na universidade, não sirvo a minha célula? Ser bondoso significa reconhecer e suprir a necessidade de alguém de forma prática. Não existe eu me sinto bom. Você é bondoso se você serve pessoas. Significa reconhecer e suprir a necessidade de alguém de forma prática. Significa, sabe o que? Levar um lanche na célula. Significa auxiliar o anfitrião, por vezes receber
a célula ou ajudar no pós-célula. Significa repartir o lanche, né, com um colega do trabalho ou da faculdade que às vezes esqueceu ou não tem. Isso significa ser bondoso. Significa servir os pais em casa, com a limpeza, organização da casa. Isso é ser bondoso. O livro fala que a bondade é expressa pela realização de pequenas coisas, e as pequenas coisas somadas resultam num grande relacionamento. A realização de pequenas coisas somadas resultam num grande relacionamento. Se quisermos amar como Jesus, não devemos nos orgulhar, nem invejar, nem se vangloriar. 1 Coríntios 13 fala isso. Quando o amor de Deus ele é suficiente para a minha vida, para as nossas vidas, não há insegurança em nós nos relacionamentos. Não há motivo para inveja, não há motivo para vanglória. E nem mesmo preciso esconder algo ou construir algo que alimente o meu ego, que me faz sentir superior ao outro. Quando escondemos algo dos nossos relacionamentos, algo que nós fizemos, algum sentimento também por vezes, algum fato que nós cometemos, a razão disso é o nosso orgulho. E o seu orgulho pode matar você dos seus relacionamentos, que você é inseguro. Se quisermos amar como Jesus, nós não devemos ser egoístas. E o coração egoísta, ele maltrata as pessoas. Ele procura os seus próprios interesses. Ele expressa ira facilmente, ele guarda rancor. E a única maneira de tratar esse coração é ser altruísta, é agir em favor do outro, mesmo que isto custe tempo, conforto e recursos. É esquecer a nós mesmo em favor do outro. Lembra do que passamos nas enchentes? O altruísmo antes era um evento no ano, assim, um dia eu vivi um momento de altruísmo. A enchente nos fez viver dias, esquecendo a nós mesmos, em favor do outro. O altruísmo deve ser presente nas nossas vidas. Se quisermos amar como Jesus, nós precisamos sofrer, nós precisamos crer, nós precisamos esperar, nós precisamos tudo suportar pelo outro. Nós precisamos batalhar juntos, enfrentar os desafios juntos. Nós precisamos clamar pela vida um do outro. Prometo que é a última vez. Você pode repetir comigo? Para amar como Jesus, devemos sacrificar o eu. Será que vamos conseguir amar os outros como Jesus me ama? Será que vamos conseguir amar o outro a partir de agora como Jesus me ama? Nós precisamos crescer em nossos relacionamentos. Nós não podemos desistir de amar as pessoas como Jesus nos ama. Nós precisamos render o nosso coração e confiar no poder de Deus.
nós precisamos negar as nossas vontades e fazer escolhas que demonstram o amor de Deus. E reconhecer a profundidade do amor de Deus por nós. E clamar para que o amor que vem dele para nós flua através de nós para todos. E eu quero te convidar para ficar de pé. Precisamos clamar para que o amor que vem dele para nós flua através de nós para todos. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Estamos caminhando para o fim. Quantos aqui já entregaram as suas vidas ao amor de Deus? Faz um sinal aqui, assim, com a sua mão. Amém. Glória a Deus. Pode ficar com a sua mão, permanece com ela erguida. Se quiser levantar duas, eu entreguei tudo ao Senhor já, ao amor de Deus. Pode levantar as duas também. A maioria que já entregou suas vidas a Jesus. Glória a Deus por isso. E eu quero fazer 2 convites hoje aqui. O primeiro convite é para você que veio a primeira vez. Olha quantas mãos levantadas tem aí. Alguns abaixaram a mão aí, né? Cansaram. É isso aí, sofre, meu, sofre. Esse é o primeiro sacrifício de amor hoje aqui, ó. Ficar com as mãos levantadas hoje. Brincadeira, a gente pode baixar aí, pode baixar. Pode ser que essa seja a sua primeira vez aqui na igreja, no prédio. Pode ser que seja a primeira vez que você esteja ouvindo falar sobre Jesus. E você é muito bem-vindo. Eu quero te dizer que Deus, Ele te ama, que Deus se importa contigo. Você é muito amado por cada um de nós e você é muito importante. E se algo hoje falou ao teu coração essa noite, e gostaria também de tomar a mesma decisão que essa galera já tomou, de entrega ao amor de Jesus, eu queria te convidar para vir aqui na frente e demonstrar que você está escolhendo também essa noite a amar Jesus. Nós queremos poder dar um abraço aqui em você e orar juntamente com você. Se você ouviu essa palavra pela primeira vez e quer entregar a sua vida a Jesus, ao amor de Jesus, vem aqui na frente. Pode vir agora. Nós queremos orar por ti e te dar um abraço aqui. Amém? O segundo convite é somente para aqueles que reconhecem que precisam confiar no poder de Deus, atuando nas suas vidas para amar. Você pode vir na frente. Você que, cara, eu reconheço, eu não sou capaz. Eu não tenho conseguido amar as pessoas. E eu quero entregar o meu coração, render meu coração ao Senhor, porque Ele é poderoso. Se você reconhece que a sua vontade está desalinhada com a vontade de Deus, vem aqui na frente render as suas vontades ao senhorio de Cristo essa noite. Pode vir, sai do teu lugar e venha render o seu coração ao senhorio de Cristo. Se hoje você entendeu que o amor de Deus flui através de você, quando escolhe ter comunhão, vem aqui na frente, nós queremos orar por ti. Alguém aqui que entendeu que não tem conseguido perdoar porque lhe falta compreensão do amor e do perdão de Deus, nós queremos orar por ti. Pode vir aqui. Deus, Ele quer ministrar hoje no teu coração o perdão.
Sai do teu lugar com coragem. Se você vive inseguro nos relacionamentos, seja nas amizades, nos namoros, no casamento, porque não se sente amado o suficiente por Deus, venha, nós vamos orar, clamar juntos a Deus, para que o amor dele se manifeste na sua vida essa noite. Se você hoje abre mão do seu egoísmo e escolhe ter um estilo de vida altruísta, venha, nós queremos orar por ti essa noite. Venha, porque Deus, Ele te ama, nós te amamos, cremos no propósito de Deus, daquilo que Deus te criou, nós confiamos nos planos de Deus para a sua vida, nós queremos te servir como Jesus, nós queremos te suportar, nós queremos te amar como Deus te ama. Enquanto o louvor ministra aqui, você tem a liberdade de chegar aqui na frente. Venha com coragem, saia do teu lugar em nome de Jesus. Saia do teu lugar em nome de Jesus. Te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, eu quero te servir. Eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Deus, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor, Pai, nos criou com um propósito, Pai, tão significativo, Deus. O Senhor nos criou, Deus, para um relacionamento eterno contigo, Pai. Obrigado, Pai, porque apesar dos nossos pecados, apesar da minha desobediência, Deus, o Senhor me deu uma nova chance, Pai. O Senhor enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para perdão dos meus pecados e salvação da minha alma, Senhor. Obrigado, Deus, porque através de Cristo o nosso relacionamento ele foi restaurado e hoje nós temos acesso livre ao Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos livrou de toda a culpa, de toda a vergonha. O Senhor nos livrou de todo engano, Pai. E hoje nós podemos, Pai, viver o céu aqui na terra, Pai. Hoje nós podemos, Pai, experimentar
a manifestação do Teu amor, Deus, em nós, Pai, e também que flui através de nós, Pai. Por isso, Pai, nós queremos, Pai, mais uma vez, Pai, declarar, Deus, que nós precisamos do Senhor Jesus. Nós dependemos, Pai, do Teu poder, do Teu amor, Pai, atuando em nós e através de nós. Nós reconhecemos as nossas limitações, Pai. Nós somos muito, Pai, limitados, Pai. O nosso coração é mau, o nosso coração é rebelde, o nosso coração é egoísta, Pai. Nós Te pedimos perdão, nós nos arrependemos, Pai, dos nossos pecados, Pai. E Te pedimos, Pai, para que o Senhor, Pai, nos capacite, Pai, para que o Senhor manifeste o Teu poder em nós, Pai, manifeste o Teu amor em nós, Pai. Nós abrimos mão também, Deus, das nossas vontades, Pai, para que a Tua vontade, ela seja feita, Pai. Alinha o nosso coração com o Teu, Pai. Nós queremos abrir, nós queremos render o nosso coração a Ti, Deus. Abrimos mão das nossas vontades para abrir espaço, Deus, para que a Tua vontade, ela seja feita em nossas vidas, Pai. Nós queremos, Deus, fazer escolhas, Pai, que demonstram amor, Pai. Nós queremos ser pacientes, Pai. Nós queremos ser bondosos, servir as pessoas, Pai. Nós queremos, Pai, dar frutos, Pai, do Teu Espírito, Pai. Então, Pai, nos ajuda, Pai, nos capacita, Pai. Tenha misericórdia de nós, Pai. Nos use, Pai. Nos tire, Pai, dessa apatia espiritual, Pai. Nós não queremos, Pai, simplesmente falar, Pai, daquilo, Pai, que nós somos bondosos, Pai. Nós não queremos, Pai, falar coisas, Pai, que nós não praticamos, Pai. Nós queremos ter uma vida que é coerente, Deus, com a Tua palavra, Deus. Nós queremos ter uma vida, Pai, que reflete o Teu caráter, Pai, que reflete, Deus, o Teu comportamento, as Tuas atitudes, as Tuas ações, Deus, aquilo que o Senhor fez por nós, Pai. Nós queremos amar o outro, Deus, como o Senhor nos amou, Pai. Nos ajuda, Pai. Nós precisamos de Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.